Agora a gente volta a falar das cassações de Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem. Quem está com a gente agora é o deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, a quem eu agradeço pela presença aqui no SBT News. Muito boa noite, deputado. Obrigado pela presença. Boa noite, Leandro, todos que nos acompanham no SBT News. Prazer poder falar com vocês. Prazer é todo nosso. Deputado, como é que o PL já pensa agora em reagir em relação a essa decisão da mesa diretora? Já há algum tipo de reação em vista por parte da bancada? Olha, Leandro, qualquer tipo de reação agora, eu acredito que, na verdade, será inócua, mas nós temos que reagir. O partido tem que tomar uma providência, tem que mostrar que não estamos satisfeitos com essa posição, uma posição covarde da Câmara dos Deputados, aliás, uma posição covarde do presidente Hugo Mota, que cede a pressões do Supremo Tribunal Federal. Nós temos que recorrer à mesa, recorrer para que seja votado no plenário da Câmara dos Deputados. Assim como o que prevê a Constituição é que, em caso de perda de mandato, e naquelas hipóteses que estão estabelecidas, que inclusive são essas que estão ocorrendo contra o deputado Ramagem, que é por uma decisão judicial transitada em julgado, e no caso do deputado Eduardo Bolsonaro, por conta de faltas, é o plenário, que é soberano, que deve decidir, que deve votar se eles devem perder seus mandatos ou não. E o que ocorre é que tudo caminhava nesse sentido, para que o plenário da Câmara dos Deputados decidisse isso, votasse a respeito desse tema, porque realmente é algo que já está na Constituição, é o que é de praxe, é o que está previsto na nossa Carta Magna. Só que o Hugo Mota tem sofrido muitas pressões. E eu acredito que o que aconteceu com a deputada Carla Zambelli, que seguiu também todo o trâmite processual, todo o trâmite e o rito constitucional para que fosse votado primeiro na CCJ, depois foi levado ao plenário da Câmara dos Deputados. O plenário da Câmara dos Deputados, numa votação como essa, deve ter 257 votos para cassação ou não, e que é o caso de um quórum quórum absoluto, maioria absoluta, e como não teve o quórum atingido de 257 no caso da deputada Carla Zambelli, Moraes simplesmente ele anulou o que nós votamos, ficamos até a madrugada votando naquele dia, e ele simplesmente disse que não gostou da votação, anulou, fazendo uma grande interferência no trabalho legislativo, uma grande violação à separação entre os poderes, e eu acredito que essa pressão acabou resultando nessa decisão do presidente Hugo Mota, porque demonstra que ele tem medo de, mais uma vez, ficar enfraquecido, ficar exposto ao ridículo, que é o que está acontecendo com a Câmara dos Deputados, com o Congresso Nacional, infelizmente, porque diante de uma interferência como essa do Supremo Tribunal Federal, demonstra que a Câmara não tem mais poderes e que permite que outro poder possa decidir o que nós devemos fazer ou não com as decisões que deveriam ser tomadas pelo colegiado do Congresso Nacional. Agora, deputado, como é que está o diálogo com o Hugo Mota? O diálogo entre a direita e o Hugo Mota, sobretudo o PL, o Partido Liberal. Há dificuldade porque ontem a gente viu, ontem foi no Senado, mas lá atrás a gente viu a aprovação do PL da dosimetria no plenário da Câmara dos Deputados. Olha, o diálogo com o Hugo Mota tem sido um diálogo muito difícil, porque o Hugo Mota, ele, na sua campanha para presidente da Câmara, ele nos disse que pautaria a anistia. Ele não disse que pautaria dosimetria, redução de penas. E o que acontece é que o Hugo Mota, assim como muitos deputados, sofre muita pressão, sofre muitas coações, chantagens por parte do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. E ele decidiu não pautar a anistia, e sim esse texto da dosimetria que foi escrito por Alexandre de Moraes, por conta de todas essas pressões e não querer desagradar, afrontar o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. E tem sido um diálogo difícil, porque
Inclusive, nós tínhamos o direito, caso o relator, que foi o caso, né, o relator Paulinho da Força, ele modificasse o texto, e ele modificou o texto, fez não um projeto de anistia, mas sim um projeto de redução de penas, nós tínhamos o direito de fazer destaques, emendas ao projeto, inclusive um destaque de preferência, ou seja, preferindo o texto original, o texto da anistia. E o Hugo Mota foi muito claro de que se nós votássemos, se nós tentássemos fazer um destaque de preferência ou destaques alterando o projeto para colocar anistia, ele tiraria o projeto na hora. Então, assim, tem sido realmente muito difícil porque Hugo Mota não cumpriu com sua palavra conosco com relação à anistia e tem sido uma pessoa que não tem defendido as nossas prerrogativas. As nossas prerrogativas que são constitucionais e têm sido cada vez mais vilipendiadas, como ocorreu hoje com essa decisão de decidir simplesmente pela mesa diretora, pela Secretaria-Geral da Mesa, de que esses mandatos seriam cassados e não passar pelo crivo do conjunto da Câmara dos Deputados, que é o que prevê a Constituição, que é o que sempre aconteceu, tirando os nossos poderes, porque tem medo da reação do STF. Agora, deputado, o senhor acredita que o Hugo Mota terá o apoio do PL ou parte da direita para fazer seu sucessor? Olha, com certeza não. Da forma que ele está, eu tenho plena convicção de que o PL não o apoiará, porque nossa pauta era muito clara. Nós tínhamos um projeto prioritário, que era o PL da anistia. Tínhamos outros projetos também como prioridade, projetos para fortalecer as nossas prerrogativas, aliás, projetos para resgatar as nossas prerrogativas que vêm sendo cada vez mais atacadas pelo Supremo Tribunal Federal. E Hugo Mota não cumpriu com a sua palavra e não tem defendido a Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados tem sido cada vez mais humilhada pelo Supremo Tribunal Federal, que se colocou como um poder moderador acima dos demais poderes, tem pisoteado a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, e não vemos uma reação do presidente Hugo Mota no sentido de mostrar que está inconformado, indignado e que não aceita esse tipo de intromissão, interferência, violação, a separação entre os poderes. Pelo contrário, ele tem se colocado como alguém submisso. E isso nós não podemos aceitar. Possivelmente, daqui a um ano, nós estaremos votando um outro candidato à presidência, talvez até mesmo pelo PL. Agora, deputado, e qual a relação dos parlamentares do PL, ou parte da direita, com Arthur Lira, já que foi Arthur Lira que fez a sucessão dele quando ele deixou a presidência da Câmara dos Deputados? A minha relação com o deputado Arthur Lira, todo mundo sabe que sempre foi uma relação muito ruim, porque, inclusive, eu fui o primeiro líder da oposição e Arthur Lira também nunca respeitou a liderança da oposição, nunca respeitou a oposição e sempre também teve um tratamento até meio parecido conosco, como o do Hugo Mota. Só que Arthur Lira era alguém que tinha mais traquejo, tinha mais respeito do conjunto de parlamentares e ele conseguia fazer muitas pautas avançarem. Pautas que, inclusive, eram sempre colocadas por ele, sabendo que ele aprovaria, diferentemente de Hugo Mota, que muitas vezes coloca pautas sem saber se vai ter a votação, se vai conseguir atingir o quórum, e muitas vezes perde, como foi comprovado aí na cassação da deputada Carla Zambelli, também no deputado Glauber Braga. Hoje, alguns parlamentares têm uma relação boa com o presidente Arthur Lira, mas eu não sei como será esse diálogo em torno do próximo presidente da casa. Se haverá alguma influência do deputado Arthur Lira, mas eu sei que Arthur Lira também não está muito bem com Hugo Mota, fazendo inclusive Perdão, desculpe interrompê-lo. O senhor acredita que pode haver um movimento, deputado, contra o presidente atual da Câmara, Hugo Mota, no ano que vem? Olha, tudo vai depender de como as coisas transcorrerem. Eu acho que hoje o cenário é que tudo permaneça da forma que está. Pode ser que tenha um movimento da oposição contra ele, mas ano que vem não é ano ainda de eleição à mesa diretora.
Então, tudo isso realmente só vai acontecer em 2027, no novo mandato. Mas eu acredito que a nossa relação está muito ruim, está muito estremecida. Nós, deputados, não concordamos com a forma de condução do presidente Hugo Mota, que havia até começado muito bem, mas começaram muitas diligências, buscas e apreensões em seus familiares, esse tipo de relação intimidatória que é feita pelo Supremo Tribunal Federal para intimidar deputados, senadores, por conta de todas essas prerrogativas que, na verdade, já não deveriam já existir, como foro de prerrogativa de função, que nós já trabalhamos muito para retirar e que tiraria de nós essa coleira que faz com que o Supremo Tribunal Federal chantageie e promova coações contra deputados. Então, assim, muita coisa vai depender de como vai ser ano que vem, mas a relação realmente não está muito boa. Ok. Conversamos com o deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, a quem eu agradeço pela presença mais uma vez aqui no SBT News. Muito obrigado, viu, deputado? Boa noite e até a próxima. Eu que agradeço, Leandro. Um abraço, boa noite. Obrigado, boa noite.